Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Com prazer e satisfação, aqui eu me apresento falando do mercado doméstico e internacional. A sua audiência e presença é uma honra. Na área de comentários você é bem-vindo, compartilhe o vídeo, não esqueça o seu like. E pessoal, a galera que circula aí pelo Instagram, Telegram, WhatsApp, se puder falar do nosso trabalho, citar, compartilhar o vídeo, especialmente para quem gosta de operações modelo swing trade, eu fico muito grato. Assim, de forma orgânica, nós vamos crescendo passo a passo. Ok? Agora são 18 horas e 11 minutos, dia 11/6/2019, uma noite fria aqui em São Paulo. O calor perto do horário do almoço não passa de uma ilusão. Conforme as horas avançam, a temperatura cai. Se você quiser ter contato comigo no período da manhã, nome e e-mail na home do site stoptraders.com.br. Inscreva-se. A partir de amanhã já recebe o cenário. Ali eu falo da minha expectativa para o Ibov no dia, um pouco de política, economia, bolsas internacionais. Comece bem o dia e assine o cenário. Ok? Caros, nós temos um fechamento praticamente lateral para as bolsas norte-americanas, né? S&P 0,03 de queda, Dow Jones 0,05, Nasdaq 0,01, petróleo 0,41 de baixa. O ouro subiu de leve, nada que estresse, uma correção normal, nós até falávamos sobre isso ontem, tem um sinal ali de correção nos Estados Unidos, mercado um pouco longe da média e tal, e o EWZ voando lá fora. Vamos começar pelas bolsas norte-americanas, pelo EWZ, nessa terça-feira, utilizando-se dos recursos do TradingView. Então vamos lá. Aqui nós temos o índice Nasdaq, bolsa de tecnologia, muito atraente no momento. Digo no caso dos ativos, né? Nós temos aqui, teoricamente, um alvo de um movimento simétrico, né? Esse alvo seria 7627. Atingiu? Não. Foi a 7595, mas chegou bem perto, né? Consideramos que a região foi atingida. E aí nós tivemos ontem uma estrela cadente e hoje um candle de baixa de ponta a ponta, apesar de um fechamento ali mais ou menos lateral, né? Nós temos provavelmente algo impactado aqui, ó, 3822 aqui. Não, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa. Nasdaq 7822. Deixa eu ver, tem algo errado aqui. Deixa eu colocar aqui ND. Um dos dois está equivocado aqui no caso do índice Nasdaq. É mais provável que seja aqui o link do Yahoo, porque ambos estão batendo aqui no caso do TradingView, duas fontes diferentes. Mas enfim, nós temos um sinal de topo. Pode ter algum recuo até a média ou um movimento lateral, nada que mude o movimento do mercado, que é predominantemente altista. Vamos ver no caso do índice Nasdaq, que fechou 26.048, aqui 26.048. Então é alguma coisa errada com o índice Nasdaq. Provavelmente com a fonte ali do Yahoo. O Dow Jones está batendo certinho. Então o Dow Jones nós temos uma mini estrela cadente, né? Seguido de um candle que a envolve, então significa alguma correção, talvez até 25.957, e aí a média vai aproximando, movimento corretivo, mas não uma inflexão, né?
depois de uma alta tão firme quanto essa, é natural uma correção para depois a retomada da alta. E no caso do S&P, nós temos aqui o S&P futuro. Ontem nós tivemos uma estrela cadente pequena e hoje uma com corpo, né? Que inclusive foi novamente acima do 2892 e fecha abaixo, indicando alguma correção no curto prazo. Enquanto eu vos falo, chega aqui para mim, Moro irá à CCJ do Senado na quarta-feira da próxima semana. Ok, então, bolsas americanas é isso, veremos a seguir o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Só para tirar uma dúvida aqui, o EWZ 43,35, vamos ver aqui no TradingViews, está batendo 43,35, era um problema exclusivo então com o índice Nasdaq. Pessoal, o EWZ, ele fez aquela típica correção no tempo, né? E aí vai subindo passo a passo, hoje fechou acima de 42,76, é um suporte natural se houver alguma correção. Tudo indica que virá aos 45 nos próximos dias. É isso que parece, mas pode sim ter alguma correção de curto prazo, uma vez que está longe de média, né? Isso não significa que a direção estaria mudando, digamos assim. Ok? E aí a seguir falaremos do petróleo. Crude Oil WTI. O petróleo, ele passa por um momento de arrefecimento, né, depois de uma fúria vendedora, um período de alta mais longo. Aí uma fúria vendedora, né, e agora ele passa por um período onde ele tenta inflexionar. Caso exista rompimento de 54,80, a máxima de ontem, haveria um pivô de alta, ele poderia mudar a direção, né? É isso que a gente vê. O petróleo está sensível a tudo, o petróleo está Nutella, então como ele veio e está traumatizado com essa queda, né? Aí qualquer coisa ele cai e tal, mas não tem impactado muito aqui pra gente. Então é a mesma coisa do WTI, existe um ponto de máxima marcada ontem, 64,70, rompeu o pivô de alta, aí poderíamos sim ter uma inflexão. O petróleo está sensível. Aí temos o Bitcoin a seguir. Bitcoin aqui na tela. Uma sessão de leve queda. O Bitcoin descansa sobre uma movimentação lateral que paira sobre a sua média de 21 períodos. Para quem gosta de comprar rompimento, o Bitcoin seria um prato cheio. O ponto de rompimento 3135. Faria um W que o traria aqui para 8.750. No caso do Bitcoin Cash, que seria um Bitcoin como se o Bitcoin fosse uma estrada de mão única, o Bitcoin Cash é uma estrada com 8 vias. Ambos têm um fantasminha chamado ombro cabeça ombro, mas ele pode ser frustrado, só que quem comprar nesse ponto tem que ficar esperto, porque se perder essa linha pode ter uma queda mais forte. E se for comprar rompimento, o eixo aqui seria $410. Ethereum a seguir. Tem uma movimentação também, tem um possível ombro cabeça ombro, o ponto de stop 226, o eixo que acionaria uma compra 25399, 254, ok? Nesse caso, eu acho que seria mais seguro trabalhar com rompimento. E aí o Litecoin já foi, né? O Litecoin muito forte, muito forte. Ele fez uma correção até a média, disparou. Correção até a média, disparou. Até a média, disparou. Definitivamente aqui não é momento de comprar, né, pessoal? Quando eu tenho esse tipo de fenômeno e eu estou posicionado, quando começa, por exemplo, a média 110, mercado a 138, eu estaria começando a realizar lucro, venderia ali 20, 30% da minha posição. Será que as outras criptomoedas vão atrás? É possível. Tem os pontos ali. Rompeu, devem subir. Ok? Bacana, então criptomoedas, bolsas americanas, EWZ, Brent, WTI estudados. Vamos às bolsas Ásia e Europa. Aqui nós temos o resumo que eu gosto de estudar ao final do dia. Europa predominantemente em alta, só a bolsa na Espanha que fechou em queda. FTSE 0,31 de alta, DAX 0,92, França 0,48, China 2,58. A movimentação em Xangai ela é muito curiosa.
Lembra daquela minha teoria, pessoal? Eu tenho 3 rios. Eu tenho um fundo, 2 fundos, 3 fundos. Não são índiozinhos, são rios. Aí, teoricamente, eu tenho a penetração, a violação dessa região de fundos, atraída nessa movimentação baixista por um gap. Só que não. O gap funciona como suporte e o rompimento do 3 rios é falso. Isso tende a elevar os preços acima. Ontem nós já tínhamos um sinal forte de alta, um arame, e hoje temos um marobuzu que deve continuar, deve sinalizar a quantidade de movimento altista na Bolsa de Xangai. O índice DAX negociado em Frankfurt faz um movimento também importante. Ele rompe uma linha de tendência de baixa, né? Então, apesar da sombra superior, pode haver alguma correção, mas é um movimento que mostra força dos touros. O movimento do índice FTSE foi clássico, né? Eu usei muito esse movimento para instruir, para orientar, para ensinar humildemente o pessoal que participou da imersão 6 na semana passada, a 6ª edição. Digo 6ª edição nessa fase que a Top Traders é independente. Na época da Infomoney tivemos inúmeras lá também. Então, houve aqui um ombro, cabeça a ombro. A neckline foi perdida na região de 750. Só que no mesmo dia do rompimento, houve a formação de um martelo clássico. Longa sombra inferior, tocando uma linha de retorno, corpo pequeno, verde. Um martelo, se você desenhasse um martelo à mão para exemplificar, não ficaria tão perfeito. Só podia significar alta, né, pessoal? Alta, 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 alta. Hoje rompendo uma região de resistência 7375, sombra superior discreta, enfim, qualquer correção deve ser só a correção, a oportunidade do pessoal se posicionar na ponta compradora. E hoje eu gosto sempre de passear aqui pelo broadcast, né? Hoje, em meio, né, a um exterior positivo, nós tivemos muita movimentação no cenário político aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, muitos fatos relevantes. O dia movimentado de forma bombástica, né? Então, Bolsonaro, Guedes vai diminuir impostos em quantidade e percentual. Então, ele falou que Bolsonaro, após a aprovação da reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes vai entrar em campo para desburocratizar e diminuir impostos. Isso é bom. Então, numa plateia de empresários na Fiesp, ele frisou a Guedes: Paulo, em quantidade percentual também, quero deixar claro. Né? Então, é algo que impactou nos preços agora. Na verdade, não, porque a bolsa já estava fechada, mas deve impactar teoricamente amanhã. Né? Então, na verdade, tinha sido falado um pouco antes aqui, né? Aí o Bolsonaro falando que poucos existiriam a pressão naquela cadeira presidencial. Isso mostra força e comprometimento, né? Isso ele falou na Fiesp, né? Liderança do Podemos decidem apoiar Sérgio Moro no Congresso. Então, os líderes do Podemos, em reunião realizada nessa terça, decidiram apoiar o ministro da Justiça Sérgio Moro no Congresso, né? Mas ele foi convocado. Mesmo assim, a orientação da legenda é que seus quadros não apoiam a pedido de convocação, mas ele foi convocado para quarta-feira que vem, como eu falei a vocês, né? Bolsonaro, presidente da Petrobras, logo mais vai anunciar a redução de 3% do preço da gasolina, né? Somos pró-livre mercado, então vamos ver como é que isso daí vai ser absorvido pelo mercado. E muitas coisas foram acontecendo, pessoal. Estoques de petróleo no exterior, né? Então, senadores dizem que Moro aceitou ir à CCJ dia 19 a 26 de junho. Então, teve muita coisa acontecendo hoje, né? Então, o Bolsonaro falando que acredita que a reforma da Previdência será aprovada com pouca desidratação. Então, vocês que operam nesse momento de mudança estrutural tem que se ligar minimamente nesse cenário, né? Ok? Então, claramente, nós temos uma situação política, o Gilmar Mendes defendendo a esquerda, os partidos, alguns já se posicionando, né? Então,
é isso. Então, muita coisa acontecendo. Acho que o investidor ele tem que estar ligado no cenário nesse momento. Então, uma dica que eu dou aqui a vocês: se liguem, principalmente no cenário interno, porque ele que fez preço definitivamente hoje com o exterior. Bolsas americanas devolveram a alta. Pessoal, falando de fluxo, nós temos os investidores estrangeiros vendendo há um tempão. Ontem saindo de menos 51,559 para menos 66,276, vendendo o índice adoidado. Amanhã vence o contrato M de Maria, entra o contrato Q de queijo. Então, a partir de umas 9h15 da manhã, a liquidez já migrou, quer dizer, o volume, o número de negócios do Q já deve ter superado o M. E no mercado de ações, eles continuam vendendo, né? É claro que do dia 6 para o dia 7 diminuíram de 2.670 milhões 686 para 2.134.971, mas continuam vendendo nesse mês de junho no mercado à vista e no mercado de ações. Então esse que é o grande fato. Certo? Então estudemos agora o mercado interno. Eu vou começar pelos ativos fixos, Petro, Vale e bancos. A Petrobras mostrou força, subindo mesmo com o petróleo em queda. Rompeu 28,86, eu acho que ela tem mais espaço para subir. Ela deve encontrar alguma resistência no 27,50, mas eu acho que ela caminha ainda essa semana para 28,04, é a minha opinião. A Vale tem algo novo, o minério voou essa madrugada na China, né? Uma alta muito forte. E o algo novo da Vale ocorreu, ela acordou. Né? Simples assim. Então o ativo, esperava-se dele um algo novo, ocorreu. Né? Eu até dizia para vocês, se eu fosse o petróleo, pra vocês terem uma ideia, na bolsa de Dalian na China subiu 5,99, foi a 761 yuanes. Então isso reflete, né? Na Vale, num dos destaques do dia que eu vou falar que é CSN. Então algo novo ocorreu. Deve ser uma barra de ignição, que levará a Vale a 53,80. Já falando de um dos destaques do dia, que é CSN A3, impacto do petróleo, né, pessoal? CSN já vinha com uma memória compradora, né, um triângulo rompido, movimento clássico, recua até a média, aí nós tínhamos uma simetria em V, até um W aqui, e ela veio até uma região de topo recente, né, 18,27. Eu não compraria aqui, mas aqui embaixo a 16 eu compraria. E já começaria a apertar o meu stop. Ficou praticamente uma ilha de reversão. Esse movimento é bem interessante, né? Você tem toda essa região com gaps de baixa e de alta. É um padrão raro. Bom volume. Mas não acho que é uma compra ótima nesse momento. Mas assim, acima de 18,27 ela faria um pivô de alta, mas eu não gosto de pegar o ativo esticado, mas para quem trabalha com a rédea curta é interessante, né? Então esse é um dos destaques do dia, inclusive, aí falando dos bancos. Os bancos ontem fizeram um movimento estritamente técnico, né? Uma aproximação de média, que eu havia comentado, ainda não romperam a região chave recente, né? O pico seria 53,12, eu acho que faz sentido até que nós o marquemos aqui, né? 53,12. E é isso, mas mostra força, mostra uma reação rápida e eu destacaria o volume muito forte em Banco do Brasil. Né, e esse candle fica com uma cara de estrela da manhã, apesar de eu saber que o movimento anterior é curtinho e discreto. No caso de Bradesco, ontem nós tivemos praticamente um toque da média móvel de 21. Lembra que eu falei para vocês que o fato de ter ido abaixo do 36,12 era positivo, né? Tem um caminhão aqui de suporte também foi respeitado e hoje mantém o fechamento acima de 36,77. E eu vejo com bons olhos, fechou mais perto da máxima do que da mínima, bom volume. E no caso de YouTube, também uma correção até a média, está com uma cara até de mastro bandeira aqui, ou de um pivô, né, que seria acionado a 35,38. Tá? Aproximação de média, movimento natural. O outro destaque do dia que eu queria falar é o IS, que é uma ação que esteve aí no
na crista da onda também, né? A aquisição da parte de seguros do Banco Inter. É muito comum, pessoal, quando a gente começa a ter um mercado próspero, com correções, com momentos de turbulência para baixo, faz parte do mercado altista, fusão, aquisição, troca de controle, uma compra um setor de uma e vende para outro, isso daí é sinal de pujança. Aqui nós temos a média móvel no semanal A843, a ação negociando a 11, né? Deve passar por um processo corretivo, né? E hoje deu um sinal, né? Foi fora da banda, fechou dentro, deixa ali um Aramid topo. Certo? Então os destaques falados, os ativos fixos. Então falemos agora da Vivarina e depois dos pedidos do YouTube. A Via Varejo, que é a minha esposa, que eu achei na lama, abandonada, jogada às traças, teve uma sessão regular, né? Manteve-se acima do 4,92. Vai ter barulho no curto prazo, seja para cima ou para baixo. Cada vez mais a gente vê uma aproximação da XP com a família Klein, especialmente com o Michael Klein, para adquirir o controle, coisa e tal. Poison Pill, que é a pílula do veneno, foi retirada em assembleia, e é isso. É muito difícil a ação com a média aqui embaixo, né? A média perto de 4,70, o ativo assim que ela disparar de novo. Ela vai trabalhando dia a dia, passo a passo. Existe um W aqui a 4,92, ele remete a 6,16 e assim caminha a Via Varejo. Pedidos de YouTube, Ecor 3. Eco Rodovias é uma ação que mostra a força quando tem queda dos juros, né? Então se a gente colocar juros aqui, na verdade não era isso que eu queria. Deixa eu ver no cifrão, senão eu sei, pessoal, que o F25 é o mais líquido. Eu já operei juros muito tempo lá no Votorantim. Na verdade tá o F21 40.3 bi. Deixa eu ver o DI, um F25. Tá 40.3 bi. Tá 9.4 bi. Vamos no F25, enfim. Não vai fazer diferença para aquilo que eu quero passar. Os juros, eles passaram um tempão descendo a ladeira e armando um movimento aqui baixista. E cada vez que os juros cedem, eles cedem com mais volume. Então, assim, pode ter um arrefecimento, pode, mas a tendência dos juros, ela é de baixa. É a mesma coisa do dólar, né? Então você vê, por exemplo, o dólar, a média logo vai passar para baixo do 3,9 com a 3,500 provavelmente, do 3,9, 3,2,500, e ela vai ficar descendo aqui até tocar os preços. Quer dizer, pode ter um movimento até perto das médias, pode, mas aí na minha visão a chance de vender. Então, por exemplo, juros em baixa, ele impacta nesse tipo de ativo, como Eco Rodovias, que tem dívida atrelada a juros. Então, ela foi sorrateiramente aqui, rompeu uma LTB, vem subindo, não dispara, porque a média de 21 está um pouco distante, mas rompeu o 9,82 e é isso. Muitos ativos interessantes e muitos ativos no momento de vender. Então a bolsa ela não tem, por exemplo, uma homogeneidade no movimento altista. Você tem que saber selecionar os papéis e tem que saber os drivers que impactam no papel. Isso é muito importante. Aí nós temos Leve. Leve é uma ação que fez parte do meu grupo. A gente ganhou uma bolada com ativo na imersão de dezembro. Subiu muito forte. Nós realizamos lucro, acertamos a saída. E aí agora ela tenta fazer um topo duplo maior, um topo duplo menor. O volume reduziu um pouco. É um ativo complexo, né? E se romper essa região de topo duplo pode voltar com a compra à cena, mas tem um sinal de topo duplo. Então, um ativo dúbio que requer mais perícia e cuidado para ser operado. A seguir teremos o BRSR6. BRSR6 é um excelente ativo.
só que ele tem timing, né, para você entrar. Né? Então, inclusive, uma vez nós falamos de uma mega operação, acho que foi essa de junho que ele disparou, ou essa aqui de setembro. De vez em quando eu faço algumas coisas meio públicas, seja no YouTube ou quando eu entro, às vezes eu não tenho caixa, mas mesmo assim eu falo do ativo. Não é o momento ótimo para comprar Banrisul, né? Existe alguma turbulência CSSL dos bancos, até algumas coisas envolvendo denúncias do setor bancário. Assim, eu acho que o setor é promissor e ele deve subir. Mas eu acho que tem setores que talvez sejam mais convidativos, a não ser que você saiba selecionar um ou dois bancos que são especialmente atraentes nesse momento. Agora sim, pessoal, no semanal você tem uma memória compradora. Aí vai fora da banda de Bollinger, fecha dentro, deixando um mega arame e corrige na parte alta desse Marobuzu. Que é o Marobuzu também, que parece que nem é, né? Porque tem um mega Marobuzu antes e está rompendo uma LTB. É compra. Mas é uma compra para o investidor mais maduro. Ele pode ter que segurar uma movimentação contrária imediata. Mas para quem pensa em médio prazo, pode fazer sentido. A grande questão é que tem muita gente ganhando muito dinheiro na bolsa nesse momento. Modéstia à parte, inclusive o meu grupo, né? E aí, quem fica para trás quer correr atrás do prejuízo. E aí sai entrando em qualquer ativo. Não façam isso. Seja no dólar, seja no DI, seja no mini índice. Pessoal, tem um momento de entrar nas operações ou nas ações, né? Então, muitas vezes a ansiedade leva o investidor a erro. Né? Então, muitas vezes ele compra uma ação longe de média, vende alguma coisa longe de média. Às vezes uma figura baixista ele está comprando, uma figura altista ele está vendendo, porque alguém falou para ele que está esticado. Então, o momento ele parece fácil para operar, mas não é. Quem diria ontem que o mercado ia segurar e ter essa alta de hoje? A lógica seria a queda ontem e hoje. Só que, pessoal, a lógica, tudo que é muito óbvio, não paga muito. Porque a lógica, tudo que é muito óbvio, a maioria das pessoas sabem, né? Então é isso. Eu não estou dizendo que eu estou comprado, eu não estou dizendo que eu estou vendido, eu não estou dizendo... Eu posso estar posicionado nos juros, vendido, posso não estar, posso estar vendido no dólar ou não, posso estar vendido no índice tomando calor, posso estar comprado. Nesse momento eu não posso revelar porque as operações são restritas ao grupo. O que é público é a Via Varejo. Mas independente disso, nós estamos bem... tanto em futuro, seja o dólar, seja os juros ou nas ações, montando carteira, mas está extremamente difícil de montar uma carteira boa. Tanto que eu ainda não montei em tudo. A nova carteira, ela não foi plenamente montada, porque eu estou fazendo uma seleção rigorosa dos ativos, estudando os drivers que os impactam, né? Olhando o livro de ofertas, estudando fundamentos, comparando para montar um portfólio bem robusto, ok? Legal, então falamos de Banrisul. Aí falta BPAC. BPAC 11 é um dos ativos do momento, né? Tendência primária, secundária e terciária de alta. Para quem gosta de tendência, é isso aí. Topos e fundos ascendentes, as quedas são oportunidades. Não faz o meu gênero, mas eu acho que tem fundamento para elevar os preços ainda um pouco mais. E pediram log 4. Será que tem essa ação ou é a log 3? É log 3. Então quem pediu a log 4, na verdade o ativo é log 3. Deixa eu corrigir na minha base. Legal, então é log 3. Para amanhã, pessoal, eu vou falar de Show 3, Lopes, Susby, Marfrig e Sabesp. Ok? Acho que teve um IPO, ela começou a negociar faz pouco tempo, né? Foi algum desdobramento, algum fenômeno, eu não me lembro. Eu não sei se foi IPO. Quando eu não sei, eu não falo. Eu não fico inventando história aqui, sou sempre muito transparente. É muito difícil estudar um gráfico desse. É um movimento lateral. Teria que fazer um estudo minucioso de fundamentos, né? Mas assim, as médias estão apontando para cima. Se eu fosse obrigado a fazer algo, eu compraria. Mas até pelo histórico muito curto, eu preferiria um outro ativo, mesmo que fosse desse setor incomum, digamos assim. Ok, então eu já estudei dólar, eu vou fazer BOVA 11, BOV e o mini contrato índice. Lembrando que amanhã vira do M de Maria 19 para o Q de queijo 19.
O Ibov, ele tem como figura macro uma cunha, ele rompeu também, no caso Bova 11, desculpem. Rompeu 92, aqui teve um pivô. Houve o pullback, né? Chegou a bater 92,20, é um pullback, por pouco não tocou a média. Eu, dentro da minha metodologia, que é exclusiva, com técnicas próprias, eu gosto desse tipo de movimento, quando teoricamente tocaria o 92 e a média, e por um pouquinho não toca, por quê? Sinal que a compra está ligada, a compra está atenta. Aí o mercado, ele ficou muitos dias aqui testando a região logo acima de 94, né? Praticamente 2 semanas, e hoje rompeu, e rompeu com bom volume. Então eu vejo isso de forma interessante. No caso do Ibov, eu falava inclusive no meu informe cenário o seguinte, olha, existe a região logo acima, em torno ali de 98 mil pontos, que faz 2 semanas que o mercado testa e não consegue romper. E, pô, diante de um dia extremamente agitado e turbulento como ontem, me chamava a atenção pouca gente querendo vender. Volume baixinho ontem. E me chamava a atenção o fato do 97,125 ter sido respeitado como suporte, assim como a média de 5 períodos, né, e a CLTB curtinha que juntava os topos recentes. Né? Então hoje o que o mercado fez? O mais natural, ele disparou. Né? E aí eu acho que nós poderíamos marcar esse ponto aqui como um suporte imediato, 98,325. Essa é a minha opinião aqui sobre os fatos. Então 98,325. Pessoal, eu falei que nós vamos ter uma imersão em 2019, né? E nós tivemos lotação máxima na imersão agora de junho. Para que nós tivéssemos a lotação máxima da imersão de junho, nós tivemos na pré-lista 600 e poucas pessoas. Aí teve a lotação máxima. Sabe quantas pessoas estão numa teórica pré-lista espontânea para a próxima imersão da Top Traders? 300 e alguma coisa, sem a gente colocar pré-lista. Da semana passada, aquele desafio dos 97 mil pontos, a Via Varejo disparou, tem com 390 e poucas pessoas. Né? Eu acho que em boa parte pelo momento positivo do mercado, mas grande parte pelo desafio que nós acertamos nos 97 mil pontos. Eu errei por um dia, né? O Johnny acertou a data, e por causa da Via Varejo. Aí você fala, professor, vai ter imersão esse ano? Pessoal, eu só posso afirmar, eu tenho, por exemplo, um acordo com os meus filhos, eu tenho um filho de 20 anos, uma menina de 5. Tudo aquilo que eu prometo, eu cumpro. Só que eu só prometo o que eu posso cumprir. Então isso gera uma relação de confiança. Eu não vou dizer que vai ter imersão esse ano, eu não vou dizer, porque nós temos alguns planos para a empresa que envolve N variáveis para 2020 que não comportam uma imersão. Então, nesse momento, eu não posso prometer, porque eu não posso prometer alguma coisa e descumprir ali na frente, ok? Mas eu fico honrado com o interesse do pessoal. Isso mostra que nós estamos no caminho. A nossa missão é trazer o investidor para a renda variável ou educar aquele que já está, humildemente, passando um pouquinho mais de conhecimento que a gente tem nesse momento e provando que funciona através de desafios, operações práticas e coisa e tal. Formando um investidor questionador, antagonista, que reflete. As pessoas... que os mais antigos, com todo respeito, formaram investidores de forma equivocada, por isso que a base demorou a crescer. Então falava que o investidor tinha que ser folgado, malandro, deixar emprego, mandar chefe não sei para onde, e tem uma geração nova que diz que não, você tem que ser trabalhador, dedicado, tem que focar, tem que estudar, tem que ter um trabalho de doação, e pode manter o teu trabalho também e ter na renda variável alguma coisa extra. Então parabéns ao pessoal que tem feito um trabalho fantástico. Eu sempre cito nomes aqui, eu não vou me esconder não. A Nord tem feito um grande trabalho, a Empíricos tem feito um grande trabalho, a Suno, um trabalho fantástico. O pessoal do grupo LS, o Bizzy, o William, o Leandro, o Stormer... agora eles estão, o Fabrício que está na equipe, o Kaplan, nós temos o André Moraes, um trabalho fantástico também, uma pessoa séria, extremamente ética, né? Então tem muita gente boa ajudando no crescimento do mercado. Então eu tiro o meu chapéu e dou os parabéns
a toda essa galera. Você pode gostar, pessoal, mais de um ou de outro. Você pode ter uma identificação mais com um do que com o outro, mas são todas pessoas de excelente índole e profissionais admiráveis. Eu incluo também o Osney Cola, e o que era da Equipe Trader, agora ele está no raio-x preditivo, né? Ele faz um trabalho com o Sato que é fantástico. Então aquilo que é bom, eu elogio aqui sem meias palavras. Tem um monte de cagão, de bobalhão, de pateta, drogado, alcoólatra, incompetente aí que só faz mal à bolsa. Mas esses que eu falei anteriormente são todas pessoas de ótima índole, ótimo caráter e profissionais admiráveis. Eles e talvez eu um pouquinho somos os responsáveis por uma base sair de 700 mil pessoas no final do ano e agora passar de 1 milhão, porque nós nos doamos e procuramos oferecer qualidade. Então todos que eu citei, eu dou os parabéns, tiro o chapéu, são personagens de extrema importância nesse momento, ok? Cada um com seu papel, o método Top Traders é diferente de fato, né? Não significa que ele seja melhor ou pior que os outros, mas são pessoas de bem que eu precisava citar aqui. Então eu tenho, teoricamente, as pessoas que eu critico mesmo, que são uns patetas, uns bobalhões, e tem essas pessoas que são admiráveis, que merecem o meu respeito, ok? Então, falando do Ibov, é isso. Nós tivemos um mega Marubozu, talvez uma barra de ignição, uma barra elefante, e trazendo aqui para o índice uma movimentação lateral logo acima de 98 mil pontos, estava derrubando o mercado. Hoje houve algo novo com um volume equilibrado, né? E aí segurou na média de 5, um bom sinal, 97.840, um suporte imediato. Rasgou as máximas recentes, no caso aqui, além, né, do 98.225, 98.465. E 98.625 foi o topo que nós tivemos marcado em abril. Então esse movimento precisa ser sustentado, ok? Nos 60 minutos eu falei sobre a possibilidade dessa movimentação ser um triângulo ascendente, talvez seja. Hoje me chamou a atenção um movimento muito sereno, pouco volátil, equilibrado, direcional, um gap de fuga. Então uma movimentação bem bonita. Os ventos do aeroporto, né, nós temos aí, né, as marolas, a onda e a maré, né? Então a onda apontando para cima, né? E os ventos do aeroporto apontando para cima, né? Então que assim siga para quem está comprado, e para quem está vendido tem que apertar os cintos, porque quando o mercado sobe diante de problemas e fatos negativos, na minha opinião, mostra força. Mas também não descarto alguma correção média longe de preços, mas aparentemente temos uma inclinação plenamente altista, ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos, eu conto com seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal, principalmente para swing traders. Eu fico muito honrado em ter a capacidade de transmitir alguma coisa que seja útil a você que me ouve. Eu não sou analista, eu não sou gestor, eu não sou agente autônomo, respeito aqueles que são personagens fundamentais para o crescimento do mercado. Eu sou apenas um investidor, pessoa física como você, que me ouve, e nós somos uma família, uma comunidade, crescemos, aprendemos e procuramos evoluir juntos, pessoal. Então me considerem um irmão de batalha, um guerreiro, assim como vocês. Por isso que nos damos tão bem, nos entendemos de forma plena. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!